Muito bem, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios hoje o... Pode chamar de dentista como antigamente, não? Dentista, né? Dentista é aquela linguagem mais antiga, né, doutor? Doutor Maurício Cardoso, né, que é dentista, e a gente tem agora, doutor, o mês de julho está acabando hoje, mas a gente teve o mês de julho, que cor é mesmo, Amanda? Laranja. É lá, Amanda Sanches, produtora atenta, é o Júlio Laranja. Doutor, explica exatamente o que é, como funciona, quais foram os objetivos, 3 perguntas numa só, né? Os objetivos do Júlio Laranja em relação à odontologia especificamente e... Ortodontia. Ortodontia, mas falando de prevenção. Boa Primeiro, tarde. obrigado a você, Colinha, Amanda Sanches, né, a TV Record. Da 94 para a Record TV Paulista Pra Record TV Paulista. Daqui para o mundo. Foram algumas emissoras que nós percorremos ao longo do mês de julho. E ela falou assim, não, o último dia é esse dia que eu estaria aqui, e aqui foi possível esse contato. O Júlio Laranja é uma iniciativa de algumas ortodontistas, mais capitaneadas pela doutora Cibele Albergara de Brasília, e é um grupo de ortodontistas que começou esse movimento visando prevenção e cuidados precoces na área da ortodontia. Tá. O que significa isso? Alertar você, pai, mãe, que está assistindo agora essa entrevista, esse programa Mais Saúde, que o seu filho, a partir dos 6 anos de idade, deve ser levado para uma primeira avaliação com o ortodontista por volta dos 6 anos de idade. Tá. Trocou o primeiro dente de leite, que nós chamamos de dente descido, entendi. é a fase primordial para se fazer a primeira avaliação. Não necessariamente nessa fase nós vamos introduzir um tratamento, mas a primeira avaliação é importantíssima ser feita nessa fase. E por que exatamente essa avaliação, essa primeira avaliação tem que ser feita nesse momento da transição, ou seja, da troca, né, dos dentes de leite para os dentes definitivos, digamos assim? Muitas janelas de oportunidade para se fazer um manejo e dar condições de normalidade para o crescimento dos ossos da face, para o desenvolvimento dos dentes, é uma janela importantíssima. A gente já consegue intervir nessa fase quando se há necessidade, para que os problemas futuros eles sejam minimizados. Então você consegue, desta forma, minimizar a complexidade de tratamentos futuros. Eu vou citar um exemplo, uma mordida cruzada posterior, que numa criança pode ser tratada uma intervenção de 6 meses, um procedimento relativamente simples nessa fase, devido à resposta, à maleabilidade dos ossos. Vai ficar pior. Se tratar isso na fase adulta, por exemplo, a invasividade é muito maior. Entendi. A estabilidade é muito menor. Então, sempre quanto antes tratar, melhor. Entendi. Doutor, assim, 6 anos, ok, fundamental. Na questão específica dos estudos, né, dentro da abrangência da ortodontia, que tipo de problema a criança pode desenvolver a partir dessa época, se não houver a questão da prevenção? Tanto do ponto de vista de crescimento dos ossos da face. Então, tem toda uma são questão as más de articulação, oclusões. Exatamente, tudo. E problemas de oclusão mesmo, de ordem oclusal. Oclusão, vamos traduzir. Oclusão é a mordida, o encaixe dos dentes. O encaixe. Essa oclusão, isso pode ser manejado nessa fase precoce e a gente diminui drasticamente a complexidade de tratamentos futuros. Evita-se, por exemplo, Colinha, extrações dentárias. Entendi. Doutora, o senhor citou a questão da oclusão, por exemplo. Eu tenho casos na própria família. Eu antigamente, se bem que faz tempo que eu não vou, o senhor até está me dando um alerta para procurar o dentista o mais rápido possível. Que a oclusão, ela não é simétrica, ou seja, a fechada, a mordedura, etc., ela não faz com que a mandíbula, de repente, a inferior, desvie. Isso já é um problema? Já é um problema. Já é um problema. E já pode ser tratado precocemente. Entendi. Então, o objetivo dessa campanha é trazer às crianças e aos pais, óbvio, né, a importância de se fazer esse diagnóstico precoce, né, para que essa janela de oportunidade de se interceptar cedo, ela possa ser utilizada. Entendi. A nosso favor. Os padrões de crescimento de face são geneticamente determinados. Porém, existe uma influência de fatores positivos e negativos. Dentre eles, Colinha, a própria ortodontia, ela pode conseguir manejar, usar esse crescimento para o nosso benefício. Entendi. E para o benefício, obviamente, das crianças. Então, é muito importante que isso seja feito cedo. Mais Agora, rápido possível. Tratar cedo não significa começar a tratar ao longo da infância inteira. Muitos tratamentos interceptadores
são feitos de uma forma... Esses tratamentos interceptadores única. são aqueles que diagnosticam, né? E Isso. já curam naquele período Perfeito, desculpa. da transição. Exato. Entra, trata, um tratamento curto normal normalmente, depois. e aí acompanha até essa criança trocar todos os dentes para fazer o tratamento corretivo após a troca de todos os dentes. Valéria já está me pedindo para encerrar. Aliás, eu tenho uma pergunta dela para fazer para o senhor. Ótimo. Esse problema pode gerar outros, como por exemplo, problemas estomacais? Tudo. Nós começamos pela boca, né? Então, mastigação, próprias desordens de articulação temporomandibular, a apneia obstrutiva do sono, muitos desses problemas são causados pelo não manejo desses fatores, o não tratamento desses fatores que podem desencadear problemas futuros. Meu caro, muito obrigado pela presença. Agradeço muito. Sempre muito Agradeço esclarecedora muito, e até por compartilhar o conhecimento que o senhor tem com os nossos telespectadores. Fico Obrigado. muito feliz de estar aqui. Sinta-se convidado para uma outra oportunidade. Muito obrigado, Dr. Maurício Forte Cardoso, abraço. para nós todos. Dr. Maurício Cardoso falando ao vivo conosco, né? Trazendo mais detalhes sobre essa ortodontia, e o Júlio Laranja, questão que foca, evidentemente, na questão da prevenção, tá?